Sejam bem-vindos a Shibam, a Manhattan do deserto. Neste vídeo vamos explorar esta fascinante cidade de 500 anos de idade, que conectava o Iêmen ao resto do mundo e que possui prédios únicos, com uma arquitetura incrivelmente singular. E em relação à forma que ficou conhecida, Manhattan do deserto, será esta a forma correta de chamá-la? Esta é a cidade de Shibam, no Iêmen, conhecida como a Manhattan do deserto. Mas ela é muito mais antiga do que Manhattan. Esses arranha-céus têm 500 anos. A antiga cidade de Shibam fica em Hadramaut, no centro do Iêmen. Hadramaut é uma região enorme no extremo sul da Península Arábica, dominada por montanhas, desertos e uadis. Grandes vales secos criados por enchentes repentinas e infrequentes. Shibam está localizada em um grande uadi. Seu design incomum, um conjunto de torres fortificadas cercadas por uma muralha, foi em grande parte resultado da necessidade defensiva. Proteger a cidade, que já foi um próspero posto comercial, de rivais e bandidos errantes. Ao longo dos séculos, um sistema complexo foi desenvolvido para lidar com enchentes, armazenar água da chuva e usá-la para irrigar as colheitas que se espalham ao redor de Shibam. A cidade foi construída em uma elevação rochosa rasa, um pouco acima do leito do Wadi, para protegê-la das enchentes. Essas torres, algumas com 11 andares de altura, são feitas com estruturas de madeira e tijolos de barro, uma mistura de terra, água, juncos e outros materiais aglutinantes assados ao sol. No entanto, os tijolos de barro se desgastam rapidamente e requerem manutenção frequente. Portanto, embora muitas dessas torres datem do século XVI, elas foram remodeladas, reparadas e restauradas várias vezes, com conhecimentos transmitidos de geração em geração. Os arranha-céus de Shibam, embora antigos, são um trabalho constante em progresso. É isso que torna essa cidade tão notável, não apenas por sua idade, mas por como sua arquitetura se adapta às condições locais. Seja porque os materiais necessários para sustentá-la estão prontamente disponíveis, ou porque a altura e densidade dos edifícios oferecem sombra contra o intenso calor. Shibam não é apenas um lugar bonito ou um remanescente fascinante da arquitetura tradicional. Não é uma ruína antiga, mas uma cidade viva e um lar para milhares de pessoas. Esta é a arquitetura vernacular em seu melhor, utilizando materiais locais para atender às necessidades locais. É fácil entender por que a viajante Freya Stark chamou-a de Manhattan do deserto quando esteve aqui na década de 30. Havia poucos lugares no Ocidente com uma densidade semelhante de arranha-céus, e nenhum com 500 anos de idade e construído sem arquitetos e engenheiros profissionais. E assim, esses não são realmente arranha-céus. O arranha-céu é um edifício moderno indiferente às condições locais, possibilitado pelo concreto, aço e uma indústria da construção colossal. Os arranha-céus de Shibam são o oposto, um triunfo da arquitetura tradicional. Shibam é habitada há mais de 2000 anos. O nome romano para o Iêmen era Arábia Félix, que significa Arábia Fértil ou Arábia Abençoada. Isso porque nessa região eram produzidas e comercializadas especiarias preciosas, como o incenso, a mirra e a canela. O mundo antigo estava muito mais conectado do que imaginamos, e toda Hadramaut, incluindo Shibam, estava conectada à rede intercontinental de comércio de especiarias e outros produtos. Historiadores romanos como Plínio, o Velho e Diodoro escreveram sobre Hadramaut. O Iêmen estava bem no centro dessa antiga rede e era vital não apenas como produtor de especiarias valiosas, mas também como intermediário entre o Oriente e o Ocidente. A rota da seda seguia por terra, mas o comércio marítimo de especiarias vindo do Oceano Índico passava pelo Iêmen. Shibam tem sido habitada desde então, servindo como parada de caravanas para comerciantes do interior que traziam especiarias para a costa. A cidade que vemos hoje foi em grande parte construída no século XVI, após a destruição da cidade antiga durante uma enchente, embora partes dela remontem a séculos 9 e 10. Mas Shibam não é incomum. Suas torres agrupadas são típicas da arquitetura de Hadramaut. Os uadis e montanhas dessa região estão cheios de cidades, palácios e fortalezas,
como a impressionante cidade de Al-Hajarain. E há também Wadi Dawan, outra cidade isolada de arranha-céus de barro, escondida nos vales de Hadramaut. Ou a pequena vila de Haid al-Jazil, construída em um penhasco no fundo de um wadi estreito. Isso lhe dá uma boa ideia da paisagem e do ambiente de Hadramaut, ao qual as pessoas locais adaptaram sua arquitetura e planejamento urbano. Visto aqui de um ângulo um pouco diferente, as cidades de Hadramaut são belas, e evidência de que os arranha-céus têm séculos de idade, mas são mais do que apenas bonitas. Chamar Shibam de Manhattan do deserto é diminuir sua importância. Essas cidades vivas são um exemplo supremo de arquitetura vernacular.